Oi, meu nome é Lana e nesse vídeo eu vou apresentar o trabalho intitulado como Tocoferol Vitamina E, desenvolvido como parte dos requisitos da disciplina de Bioquímica no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. As vitaminas vão ser compostos orgânicos que o nosso corpo precisa em pequenas quantidades e vão ser também consideradas compostos essenciais, o que vai significar que o nosso organismo não consegue produzi-los em quantidade suficiente e por isso a gente vai precisar obtê-los principalmente por meio da alimentação e, em alguns casos, até mesmo da suplementação. Elas vão ser divididas em dois grupos: as vitaminas lipossolúveis, que vão se dissolver em gorduras e incluem as vitaminas A, D, E e K, e tem como característica serem armazenadas no fígado e nos tecidos adiposos, formando um tipo de reserva. E as vitaminas hidrossolúveis, que se dissolvem em água e incluem as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Por não serem armazenadas, elas vão precisar ser repostas com mais frequência por meio da alimentação. E a história da descoberta da vitamina E começa na década de 20 com os cientistas Herbert Evans e Catherine Bishop. Eles observavam que ratos alimentados com uma gordura rançosa desenvolviam problemas reprodutivos. E curiosamente, quando esses mesmos ratos recebiam alimentos como alface ou trigo, os problemas eram evitados. Isso levou à descoberta de uma substância presente no óleo de germe de trigo, que foi nomeada de vitamina E e mais tarde identificada como alfa-tocoferol. O nome que vai vir do grego tocos, que significa nascimento, já que a substância estava ligada à função reprodutiva. E na década de 40, outros compostos da mesma família também vão ser isolados, e com isso vai ficar evidente que a deficiência de vitamina E podia causar não apenas falhas na reprodução, mas também degeneração muscular. Vitamina E é um termo geral para um grupo de 8 compostos lipossolúveis, 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis, identificados pelas letras gregas alfa, beta, gama e delta. Cada uma dessas formas vai apresentar diferentes níveis de atividade biológica, mas o alfa-tocoferol é a forma mais ativa. Sendo lipossolúvel, a absorção da vitamina E depende da presença de sucos biliares e pancreáticos. E o transporte inicial ocorre pelo sistema linfático até o fígado. E é no fígado que vai ocorrer uma espécie de seleção, onde apenas o alfa-tocoferol vai ser secretado para a corrente sanguínea, e isso é feito com o auxílio de uma proteína chamada alfa-TTP, ou proteína de transferência de alfa-tocoferol. E o armazenamento vai ocorrer principalmente nos músculos e no tecido adiposo. Ao lado, a gente pode ver as estruturas químicas dos diferentes tipos de tocoferóis e tocotrienóis, que diferem entre si pela posição e número de grupos de metila e pela presença ou não de duplas ligações na cadeia lateral, pois os tocoferóis possuem uma cauda saturada, ou seja, sem duplas ligações, e os tocotrienóis possuem uma cauda insaturada, com a presença de duplas ligações. Como vai ser citado mais para frente, uma das principais funções dos tocoferóis é a atividade antioxidante. Eles vão atuar desativando os radicais livres, que podem acabar danificando as células e levando ao envelhecimento precoce e a diversas doenças. Eles fazem isso doando um H+ fenólico e um elétron para neutralizar esses radicais livres e proteger as células contra o estresse oxidativo. E além disso, eles são constituintes naturais de todas as membranas biológicas, especialmente das membranas celulares, e acredita-se também que eles ajudem a manter a estabilidade dessas membranas devido a essa capacidade de proteger contra os radicais livres. Eles são os compostos mais ativos de vitamina E em alimentos, derivam de um composto original chamado tocol, que possui grupos metil nas posições 5, 7 ou 8 do anel cromano, que vai ser um composto orgânico com base em um sistema de anel, que contém oxigênio, uma característica estrutural que diferencia os vários tipos de tocoferóis. E a biossíntese dele vai ocorrer exclusivamente em organismos fotossintéticos, como plantas e algumas algas. Vai acontecer principalmente na membrana do envelope interno dos cloroplastos, que são as estruturas que vão ser responsáveis pela fotossíntese. E o papel fundamental do tocoferol é a proteção contra a toxicidade do oxigênio e a peroxidação lipídica, que pode ocorrer quando o oxigênio é gerado em grandes quantidades durante a fotossíntese. E ele atua como um potente antioxidante, evitando que esses radicais livres danifiquem as células vegetais e protegendo o aparelho fotossintético.
Entre as principais fontes de vitamina E, a gente pode destacar os vegetais verdes escuros, como o espinafre, o brócolis e a couve de Bruxelas, e algumas sementes oleaginosas, como amêndoas, nozes e castanhas, que são ricas em lipídios saudáveis, e os óleos vegetais, como o óleo de girassol, soja e milho. Também vale citar que o germe de trigo é uma excelente fonte de vitamina E, ele é particularmente rico em alfa-tocoferol, e a absorção da vitamina E vai ocorrer no intestino delgado por meio de um processo de difusão passiva não saturável. Ou seja, ela não depende dos transportadores, mas sim da concentração. Para ser absorvida, a vitamina precisa ser solubilizada em célula, que são estruturas formadas pelos sais biliares que ajudam na absorção de lipídios e outras substâncias lipossolúveis. Embora a vitamina E possa ser tanto ingerida na forma de álcool livre quanto esterificada, a maior parte dela é absorvida na forma de álcool, os ésteres de tocoferol precisam ser hidrolisados na parede do intestino antes de serem absorvidos. Isso é feito provavelmente por uma ação da enzima chamada esterase intestinal. E após a absorção, o álcool livre de vitamina E é transportado pela linfa e segue para a circulação sanguínea, onde ele vai circular ligado a lipoproteínas que vão garantir que ele seja distribuído por todo o organismo. E quanto à sua excreção, menos de 1% do tocoferol ingerido é excretado na urina. A principal via de eliminação é pelas fezes, já que a vitamina E é lipossolúvel e não é facilmente eliminada pela urina. Citando novamente as funções do tocoferol. Ele está principalmente relacionado à atividade antioxidante. Os tococromanóis são compostos derivados da vitamina E vão ser considerados antioxidantes fenólicos lipofílicos. Isso significa que eles são capazes de neutralizar os radicais livres, que são as moléculas instáveis e altamente reativas, antes que eles possam causar danos aos componentes celulares. Esses antioxidantes protegem as membranas celulares, evitando a oxidação lipídica e prevenindo os danos ao DNA. A vitamina E atua principalmente interrompendo a reação em cadeia da peroxidação lipídica, um processo no qual os radicais livres vão atacar as membranas celulares e levar à degradação dos lipídios e comprometer a estrutura celular. Ao reduzir o impacto dos radicais livres, ela também contribui para a manutenção da integridade das membranas celulares, auxiliando no reparo e na substituição de lipídios danificados. A deficiência de vitamina E pode ocorrer em indivíduos que apresentem condições que comprometam a absorção de gorduras. Como é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura, doenças como fibrose cística, doença de Crohn, doença celíaca e insuficiência pancreática, que afetam diretamente a capacidade do corpo de absorver gorduras e outros nutrientes lipossolúveis, quando a absorção de gorduras é prejudicada, a vitamina E não é adequadamente absorvida, e isso pode levar a uma possível deficiência. Essas condições podem dificultar o processo de digestão e a absorção de vitaminas essenciais, que vai resultar em sintomas como problemas neurológicos, musculares e até mesmo imunológicos, já que a vitamina E é fundamental para a proteção das células contra o estresse oxidativo.